Leilão da massa falida Boi Gordo arrecada mais de 160 milhões de reais. Os preços do etanol caem mais de 2% e do açúcar mais de 6% na semana. E você vai ver também como ficaram os preços do café, da soja e do milho. O Mercado do Campo desta terça-feira, 27 de junho, já está no ar. Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. E começamos com informações do mercado financeiro, que hoje reage mais às incertezas políticas brasileiras do que no início da semana. Ontem foi um dia de queda forte para o dólar e alta para o índice Bovespa, que acompanharam os mercados internacionais. Mas à noite, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou denúncia contra o presidente Michel Temer. E isso gerou muita incerteza no mercado financeiro ao longo do dia. Essas incertezas giram em torno do governo, se ele vai continuar ou não, e também se haverá possibilidade de aprovar ou não as reformas que estão no Congresso. Com isso, o dólar passou o dia todo em alta e o índice Bovespa em queda. Você acompanha agora o fechamento do mercado financeiro. O dólar chegou a R$ 3,31 mais 90 e a alta foi de 0,51%. Em alguns momentos do dia, o dólar chegou a subir mais de 1%. Só que já no fim da tarde, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento à nação. Com isso, essa alta acabou diminuindo um pouco. As incertezas também diminuíram. Já o índice Bovespa também passou o dia todo operando em baixa por conta dessa cautela dos investidores, principalmente com as ações, o mercado de ações aqui no Brasil. E Bovespa à vista, a 61.675 pontos, tem queda de 0,82%. Os mercados internacionais também acabaram influenciando um pouco, sustentando essa queda da bolsa e a alta da moeda. O que aconteceu hoje nas bolsas internacionais foi uma certa aversão ao risco, investidores buscando investimentos um pouco mais seguros do que o mercado de ações. Então isso também sustentou o dólar em alta e o índice Bovespa em queda. Aconteceu na última segunda-feira o leilão das fazendas reunidas Boi Gordo, localizada no Vale do Guaporé, oeste de Mato Grosso. Dos 26 lotes ofertados, 15 foram arrematados. O valor arrecadado foi de cerca de 160 milhões de reais e o ágio médio do leilão foi de 48,5%. Mais detalhes você vê agora na entrevista com o síndico da massa falida Boi Gordo. Doutor Gustavo, esse leilão foi o sucesso esperado? Graças a Deus, Pulga, depois de muito trabalho, nós conseguimos alcançar o resultado desejado, conseguimos vender hoje propriedades num valor aproximado de 150 milhões de reais, que somado ao que nós arrecadamos no leilão anterior, de 3 meses atrás, soma um total aproximado de 200 milhões. Com esse dinheiro, Pulga, nós conseguiremos fazer o que é um objetivo de um administrador judicial, da promotoria e do judiciário, um processo de falência, que é o de efetuar o pagamento aos credores. Então, eu posso dar boa notícia aos credores da massa falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo, que neste segundo semestre, com o dinheiro arrecadado nesses leilões, nós teremos a possibilidade de fazer um rateio para dar início ao pagamento dos investidores nas Fazendas Reunidas Boi Gordo. Nós tivemos agora a venda de 12 das 26 áreas. Nós teremos outros leilões daqui para frente? Exatamente. Há ainda propriedades a serem vendidas, a procura foi muito grande, às vezes o pessoal veio programado, né, com budget para comprar alguma coisa a mais e as propriedades se valorizaram, saíram por um preço além do que esses investidores esperavam, esses interessados nessas propriedades, de forma que nós teremos uma nova rodada, acredito que em setembro próximo, na qual nós teremos essas propriedades colocadas à venda novamente e será uma oportunidade para quem não conseguiu comprar hoje ir lá e tentar fazer essa aquisição. Bom, das 11 propriedades que restaram, o leilão deve acontecer então no próximo semestre. Você acompanha também agora a entrevista com o promotor do caso.
Esse leilão atendeu o objetivo que os senhores tinham na Justiça? É evidente que atendeu e sempre gera uma expectativa, porque infelizmente nós vivemos num ambiente de negócios muito instável no Brasil, seja por questões políticas, seja por questões econômicas, seja por questões de logística. O fato é que nós vivemos uma época de turbulência. E o resultado do trabalho hoje significa que nós acertamos na estratégia da venda, toda a equipe envolvida nesse trabalho, na formatação das propriedades, nas bases que nós lançamos para vender. E quando você está no caminho certo, com a estrutura certa, com a estratégia correta, mesmo a turbulência externa, como eu acabei de dizer para você, interfere, mas não atrapalha o resultado de um trabalho bem feito. Então, o que aconteceu hoje aqui é só uma consequência de um trabalho sério, bem desenvolvido, bem pensado, que atende o interesse dos credores da massa falida em primeiro lugar, mas que, pelo resultado, eu posso afirmar que atende o interesse do investidor, senão ele não teria vindo aqui comprar hoje. Foi um trabalho difícil, há anos os senhores trabalham na massa falida. Nós teremos novos leilões, não? A tendência é um sucesso melhor a partir de agora, maior a partir de agora? Bom, a gente aprende com os erros, né? E eu acho que nós aprendemos muito em termos de preparar o material, de dividir corretamente a propriedade, apresentar isso da forma correta e para o público correto, né? Então, a tendência é você cada vez melhorar, né, à medida que você vai aprendendo e vai incrementando novos conhecimentos num projeto como esse. Então, a minha esperança e quase certeza é que, sim, nos próximos leilões nós vamos ter o mesmo resultado ou melhor. Mudando um pouquinho de assunto, o número de produtores orgânicos aqui em São Paulo cresceu cerca de 17% em 2016, na comparação com 2015. A reportagem é de Gustavo D'Angelo. O balanço do programa São Paulo Orgânico, divulgado pela Secretaria de Agricultura, revelou um aumento de 1.361 em 2015 para 1.592 em 2016, no total de produtores orgânicos no estado. O resultado apresenta um crescimento de 16,9%. A pesquisa também constatou que mais de 220 municípios paulistas possuem algum tipo de projeto para agricultura orgânica. Com isso, o número de organizações de controle social subiu 80%, passando de 50 para 90 entidades. De acordo com representantes do setor, o objetivo do programa é fomentar a agricultura orgânica no estado de São Paulo, capacitando os agricultores com conhecimentos e tecnologias, alternativas de produções economicamente viáveis e fundamentais para uma agricultura sustentável. Gustavo D'Angelo para o SBA. E não é só aqui em São Paulo que os produtores orgânicos têm ganhado espaço. No país todo, essa atividade tem se espalhado. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios a doutora Silvia Washner. Ela é coordenadora do Centro de Inteligência de Orgânicos da Sociedade Nacional da Agricultura. Veja o que ela disse. Silvia, obrigado por ter vindo mais uma vez. Estamos preocupados, né, e atentos com o avanço dos orgânicos, né? Preocupados porque faltam números. Nós sabemos que orgânicos ocupam um espaço cada vez maior nas prateleiras dos supermercados e nas feiras, né? Isso é visto a olho nu, mas não temos dados sobre isso. A ICNA vem cobrando do Ministério da Agricultura. São poucas pessoas que trabalham na parte de orgânicos, agroecologia. Não sabemos quantas toneladas produzimos de grãos. Temos um cadastro nacional de produtores orgânicos que é bastante falho. Algumas coisas se repetem. O cadastro entendo que está sendo revisado, mas não sabemos que, se bem dizem que um produtor tal e temos CPF, está em algum município, digamos, de Alagoas, produz vários diversos vegetais ou animais, mas não sabemos se produz que tipo de animais, que tipo de culturas. Então é muito complicado. A nível de grandes culturas não temos dados, por um lado. Por outro lado, o Brasil não tem dados oficiais de quanto exporta. Então, achamos que
que exportamos nos 150 milhões de dólares. Somente de produtos orgânicos? Produtos orgânicos. Acha-se que se exporta mel, exportamos obviamente açúcar, talvez algo de café, talvez algo de frutas, açaí. Quanto de cada cultura, de cada alimento, não sabemos. Então, só falta um número colocar para que os produtos orgânicos, quando são exportados, o produto seja identificado. Por que não é feito? É um mistério. Agora, vamos lembrar que produtos orgânicos normalmente ficam restritos à produção, né? Sim. A pequenos chacareiros, produtores, sitiantes, vamos dizer assim. Grandes empresas não temos nesse mercado, não? Sitiantes não. Produtos orgânicos restringidos, a palavra que a gente usa é agricultura familiar e a produtores rurais menores. Tem um que outro investimento maior. Tínhamos falado aqui, um investimento grande que eu acho que vale sempre sublinhar é da Nativa Alimentos, que é a empresa dos Baobus em São Francisco. Eles investiram há mais de 20 anos, exportam açúcar orgânico, que é uma commodity. Jales Machado também exporta açúcar orgânico, que é outra commodity. E são os grandes investimentos. Agora, exportamos mel já por empresas menores. Já tivemos a fazenda da Toca, que estava no mercado com sucos, laticínios, ele retirou os produtos do mercado, que é um investimento interessante para os orgânicos. Outra empresa que está funcionando dentro do mercado orgânico e que está crescendo, mas não só orgânicos, mais naturais, é a Corin, que é uma marca conhecida. Agora, por exemplo, laticínios orgânicos, o leite orgânico a nível nacional não temos. Temos pequenas ilhas que produzem laticínios do leite orgânico. Temos uma falta enorme de grãos orgânicos, uma falta enorme de milho orgânico. Há mercado para isso? Tem mercado. Então, chamada para grandes investimentos, eu diria mercados interessantes para empreendedores de investimentos, pensar na necessidade de investir em grãos. E a gente está começando, como SNA, agora a olhar duas áreas, insumos orgânicos e sementes orgânicas. Que tende a crescer também. Que tende a crescer. No caso dos insumos orgânicos, são certificados para a agricultura orgânica, dentro dos parâmetros e requisitos da lei. Mas o mercado, também para eles interessante, é o mercado mais sustentável da agricultura convencional, ou seja, o agronegócio. Está comprando seus insumos porque afetam menos o meio ambiente e a produção do grande agronegócio. Um mercado muito interessante, um espaço, e agora insumos orgânicos. Bom, agora vamos mostrar sementes orgânicas. Sementes orgânicas. Agora vamos falar um pouco do Centro de Inteligência em Orgânicos, que a Sociedade Nacional de Agricultura, sob sua coordenação, desenvolve, né? Desenvolve um trabalho. E esse trabalho, inclusive, traz algumas publicações para produtores. Vamos mostrar? Olha, técnicas de cultivo de tomate orgânico, por exemplo. Esse material científico, técnico, ele é elaborado aqui por São Paulo mesmo, né? Este manual em si do tomate é um pouquinho mais antigo, tem 2 anos. Estamos lançando um manual de morango orgânico e milho orgânico que já está nos nossos sites. Vai vir um manual de guaiaba orgânica e batata orgânica. Esta é uma parceria que a SNA tem com apoio do SEBRAE e o grupo de APTA de São Roque, todos os cientistas aqui que estão de São Paulo, da cidade de São Paulo. Parte da Secretaria da Agricultura e vem de São Paulo. Eles fazem um conteúdo que é um conteúdo magnífico, a gente publica e a gente divulga nos nossos sites. Com apoio do SEBRAE, para orientar o produtor, o pequeno produtor? Para orientar o pequeno produtor. A parte interessante é a parceria que está sendo feita com eles, o tempo dos pesquisadores e o material que é muito bom. Então, é justamente parte da missão da SNA, educação e levar conhecimento a toda a produção orgânica e a todos os produtores brasileiros. Então, isto faz parte do nosso trabalho e é ótimo. Silvia, você é administradora, trabalha com dados estatísticos muito raros, pequenos, mas é possível estimar um crescimento anual do consumo de produtos orgânicos? Ele é maior do que 2 dígitos? Chega a 2 dígitos? Eu diria o seguinte, se a gente pensa no hortigranjeiro, sim, poderíamos falar de um 20% ou 25%. Se a gente pensa em produtos industrializados, depende de que tipo de produtos, o crescimento vai ser menor. E também depende do produto industrializado. O leite deve estar crescendo do produtor, de certos pequenos produtores, porque não tem mercado.
Temos a cooperativa do Rio Grande do Sul que lançou a primeira cerveja orgânica. Então, essa obviamente cresce, não tem concorrente e é muito boa. Então, depende do produto, mas digamos, a nível de biscoitos ou certas coisas, já o crescimento vai ser menor. Arroz é que estão entrando mais empresas, cooperativas de agricultura familiar, agricultores familiares, empresas maiores também vai crescendo. Então, dependendo do produto, mas que pode ser um crescimento talvez um 15%, um 20%, mas os hortigranjeiros, as feiras municipais, a merenda escolar, isso cresce mais. Mas não temos leite, não temos, desculpa, carne orgânica, aves orgânicas ainda é um problema. Então temos problemas ainda na cadeia. E é um mercado para ser explorado. Eu diria, se eu fosse investidor, estou esperando um retorno a meio prazo, um prazo mais longo, 5 anos a 10 anos, vale a pena. Eu acho que o caso do açúcar orgânico é um bom exemplo, de um investimento de um pioneiro que hoje está se pagando e uma marca reconhecida no mercado. Ela fala da Native, que é da família Balbo, lá da região de Ribeirão Preto, Pontal, Jardinópolis, muito conhecida, que lançou açúcar orgânico, hoje exporta, trabalha com achocolatado orgânico, há uma série de produtos que a Native lançou no mercado. Mas foram 20 anos de investimento, agora começa a oferir algum retorno. É um trabalho de longo prazo. Obrigado pela sua entrevista, Silvia. Muito obrigada e parabéns a todos e fantástico estar no prédio da Bovespa. Eu acho isso dá muita energia, é ótimo para os orgânicos. Obrigado, Silvia. Voltamos ao programa. E no próximo bloco você vai ver que os preços do etanol e do açúcar tiveram queda na última semana. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 e agora com informações do café. Os preços do café robusta negociados lá na Bolsa de Londres tiveram queda ao longo do dia por conta de uma realização de lucros por parte dos investidores diante dos ganhos que foram vistos há alguns dias atrás. Mas no final do pregão, com a alta lá na Bolsa de Nova York, os valores acabaram se estabilizando. A baixa foi bem pequena, bem leve. O contrato de julho a 2.073 dólares por tonelada, cai 0,14%. Para setembro, 2.086 dólares a tonelada e a queda é de 0,19%. O contrato de novembro, a 2.066 dólares a tonelada, chega a registrar uma leve alta de 0,04% e janeiro de 2018, a 2.041 dólares por tonelada, cai 0,09%. Já os preços do café arábica negociados lá na Bolsa de Nova York têm uma alta mais significativa porque uma corretora hoje divulgou dados sobre o déficit global na safra 17/18. Segundo esta corretora, ele será de 4,4 milhões de sacas de 60 quilos, ou seja, a produção não vai atingir o total do consumo mundial. Por conta disso, o contrato de julho a $1,22 por libra-peso sobe 0,65%. Agosto, $1,25 por libra-peso, tem alta de 0,64%, mesma situação para setembro. E o contrato de dezembro a $1,28 por libra-peso, sobe 0,58%. Acompanhe também como ficaram os preços aqui na Bolsa de São Paulo, sobem no mesmo ritmo lá da Bolsa de Nova York. Setembro a $148,45 a saca, sobe 0,81%. Para dezembro, $152,50 a saca, alta de 0,66%. E setembro do ano que vem, $160 a saca de 60 quilos, a alta é de 0,60%. Um dia positivo, então, nas bolsas internacionais e nacional para o café arábica. Agora a previsão do tempo, Juliana Rezende nos conta como ficam as condições do clima no centro-sul do Brasil. Olá, Juliana. Olá, Rafaela. Olá a todos. As lavouras que estão em fase de colheita no centro-sul do país têm sido beneficiadas por conta desse tempo mais seco. Essa falta de chuvas também tem garantido menores índices de umidade do solo na maior parte do centro-sul do país, especialmente as lavouras de algodão do centro-oeste, que têm avançado com as atividades do campo. Até o dia 2 de julho, a expectativa ainda é de tempo seco na maior parte do centro-sul do país, apenas com pancadas de chuva ainda
ainda que de fraca intensidade, no Rio Grande do Sul e também em áreas litorâneas do Sudeste. Já no decorrer do segundo período, a expectativa ainda é de tempo seco, não há previsão de pancadas de chuva de forma abrangente. As instabilidades ainda se concentram nas áreas litorâneas do Sudeste, ainda que de fraca intensidade e com baixos acumulados que não devem passar de 5 milímetros durante o período do dia 3 até o dia 7 de julho. O tempo firme ainda segue predominando na maior parte do centro-sul. Agora é no decorrer do terceiro período que as instabilidades voltam a se espalhar um pouco mais pelo sul do país. Volta a chover entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a faixa sul do Paraná e ainda nas áreas litorâneas do Sudeste ainda segue a expectativa de pancadas de chuva. Agora na maior parte do interior de Minas Gerais, São Paulo, o norte do Paraná e também a região centro-oeste, o tempo segue firme e segue favorecendo o andamento das atividades de colheita das lavouras de algodão. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Bom, agora falando sobre as cotações do etanol e do açúcar que tiveram queda forte na última semana. De acordo com os pesquisadores do CPEA, a baixa para o etanol foi de mais de 2%. Começamos então com valores do etanol hidratado. Os números são pesquisados toda semana pelo CPEA aqui no estado de São Paulo. A queda foi forte. O valor que estava em torno de R$ 1,35 por litro nas últimas 3 semanas caiu para R$ 1,31 por litro no estado de São Paulo no final da semana do dia 23 de junho. Nem mesmo o atraso na moagem da cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil melhora as condições de preço. Segundo os pesquisadores do CPEA, essa queda acontece porque tem vindo o etanol de outros estados aqui para São Paulo e as usinas têm necessidade de fazer caixa, então elas estão vendendo mais, colocando mais etanol no mercado. O preço também caiu para o anidro, já é a quinta queda consecutiva. Os valores que há um mês atrás estavam acima de R$ 1,60 por litro, agora estão em R$ 1,49 por litro. A cotação tem registrado essa forte baixa, então com um consumo mais fraco e com um aumento da oferta. Como eu disse, os preços do açúcar também tiveram queda forte na última semana, segundo o CPEA. A baixa foi de mais de 6%. Olha só como ficaram as cotações. No dia 20 de junho, o preço ainda estava acima de R$ 70 a saca de 50 quilos. Já no dia 26, ontem, o preço já estava em R$ 67,11 a saca de 60 quilos. A baixa nesses últimos 5 dias passa de 6% para o preço do açúcar, porque o clima está mais seco aqui no estado de São Paulo, o que deve favorecer o avanço da colheita e da moagem da cana-de-açúcar. No mercado internacional, os preços hoje tiveram uma recuperação, mas a alta é leve ainda diante das quedas das últimas semanas. Os contratos de julho e outubro, em torno de 12 centes de dólar por libra-peso, sobem 0,31%. E os contratos do ano que vem, janeiro e março, a 13,65 centes de dólar por libra-peso, sobem 0,22%. Então, os valores do açúcar ainda tendo baixas no mercado físico e futuro, justamente por conta da expectativa de uma produção maior aqui no Brasil. No próximo bloco, você acompanha os preços da soja e do milho. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3, aqui em São Paulo. Voltamos a falar sobre a previsão do tempo. Juliana Rezende, lá da Somar Meteorologia, agora traz como ficam as condições do clima no norte e nordeste do país. Juliana. Os próximos dias ainda serão de pancadas de chuva que se concentram no extremo norte do país e também nas áreas litorâneas do Nordeste. Isso acaba mantendo situação climática suficiente para garantir um bom crescimento dos pastos. Já no interior dessas duas regiões é que a chuva já tem perdido intensidade, o predomínio tem sido de tempo mais seco e isso tem favorecido especialmente para o declínio dos índices de umidade do solo, especialmente nas áreas em vermelho, é que os índices estão mais baixos e nessas condições os pastos não conseguem se desenvolver.
No decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa é de pancadas de chuva que se espalham no extremo norte do país e ainda também nas áreas litorâneas do Nordeste, com acumulados de 50 até 70 milímetros na maior parte dessas áreas. No interior do Norte e também do Nordeste, a expectativa ainda segue de tempo mais seco. No decorrer do segundo período, esse predomínio de tempo seco ainda ocorre nas áreas mais claras do mapa e durante o período do dia 3 até o dia 7 de julho, a expectativa é de pancadas de chuva ainda se espalhando pelo extremo norte do país, no litoral norte e também na faixa leste do Nordeste. Agora, essas instabilidades perdem um pouco mais de força, mas mesmo assim os acumulados ainda seguem significativos, podem alcançar até 30 milímetros. Ao longo do terceiro período, esse padrão de chuvas não deve se modificar e até o dia 12 de julho é o extremo norte do país que ainda concentra pancadas de chuva, o mesmo ocorre nas áreas litorâneas do Nordeste. E é justamente nessas áreas em que tem ocorrido chuva frequente e também com volumes de chuva significativos que os pastos seguem mantendo um bom desenvolvimento. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Até mais, Juliana. Obrigada pelas informações. Bom, o clima seco acelera ainda mais a colheita do milho segunda safra lá no estado de Mato Grosso. Mas uma grande preocupação, de novo, para os produtores mato-grossenses é como armazenar esse produto. A reportagem é de Valdir Pacheco. Mato Grosso está em plena colheita da segunda safra com milho, considerada pelos especialistas como uma safra cheia. E hoje nós conversamos com o consultor de commodities, Hernani Klein, que nos fez uma panorâmica de como é que está o comportamento do mercado aqui na região norte de Mato Grosso. O milho, a gente entrou agora nesses meados de junho, começa a acelerar um pouco mais a colheita, e a parte de comercialização está muito focada na questão dos leilões, né? O produtor está com uma expectativa muito grande para poder performar os níveis de preço do preço mínimo dos R$ 16,50. Então o governo, através dos leilões, é que está dando esse incremento do preço. Fora os leilões, hoje o milho é uma preocupação muito grande por vários motivos. Uma, o preço de exportação, que não fecha o custo de produção. Se fala hoje, se for fazer uma conta normal, aí, em torno de R$ 12,00 a saca, e também a questão da produção que está vindo aí. Muitos produtores ainda têm estoque de soja guardado, e a produção do milho, a capacidade estática dele não vai ser suficiente para absorver essa produção do milho. Então existe a preocupação também do que fazer com a produção, se coloca no silo bolsa, se coloca no tempo. A produção do milho, pelo que a gente está percebendo, vai ser uma safra cheia, acima dos 100 sacas por hectare de média, e então é uma incógnita no momento o que o produtor vai fazer com todo esse produto na mão. Se o mercado hoje, que está muito em função, as cotações de Chicago estão muito em função do clima americano, do que vai acontecer com a safra americana, não tiver uma liquidez melhor, a gente pode ter uma retração em termos da exportação e ficar com esse produto guardado nos estoques aí, né? Bom, agora o mercado de soja e de milho hoje, os valores lá na Bolsa de Chicago tiveram alta nesta terça-feira e a alta foi motivada principalmente pelo relatório de condições das lavouras que foi divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ontem. Esse relatório, apesar de ter saído na segunda-feira, veio após o fechamento do mercado, por isso o reflexo nas cotações de hoje. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 66% das áreas de soja estão em boas ou excelentes condições. Na semana anterior, esse valor era de 67%. Então, essa queda, essa diminuição das áreas em boas condições nos Estados Unidos acabou provocando alta para os preços. Você confere agora como ficaram as cotações para soja na Bolsa de Chicago. O contrato de julho a $9,11 por bushel sobe 0,49%. Para agosto, $9,16 por bushel, a alta é de 0,52%. Mesma alta para o contrato de setembro, que encerra o dia negociado a $9,17 por bushel. Novembro também a $9,17 por bushel, sobe 0,41%.
O mercado do milho foi puxado mais uma vez pela alta do preço do petróleo. Então, lá nos Estados Unidos foi um dia de alta para as cotações do milho. Esse relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sustentou essa cotação em alta também. O número de áreas em boas condições lá nos Estados Unidos chega a 67%, mesmo valor da semana passada. Os especialistas esperavam uma melhora nessas lavouras, o que não aconteceu. Então, o contrato de julho, agora $3,59 por bushel, sobe 0,06%. Já o contrato de setembro, a $3,67 por bushel, sobe 0,13%. Mesma alta para o contrato de dezembro, a $3,77 por bushel, e março do ano que vem, a $3,87 por bushel, sobe 0,12%. Veja também como ficaram os preços do milho negociados aqui na Bolsa de São Paulo. Foi mais um dia de queda. Quanto mais a colheita avança no interior do Brasil, os preços registram novas baixas aqui na Bolsa. O contrato de julho, a R$ 25,60 a saca de 60 quilos, cai 1,54%. Para setembro, R$ 25,18 a saca, a queda é de 1,64%. Novembro, a R$ 26,33 a saca, cai 0,83%. E janeiro de 2018, a R$ 26,70 a saca, cai 0,93%. O preço do milho no mercado futuro vem registrando queda há mais de uma semana, justamente por conta desse aumento na oferta aqui no mercado interno. O Mercado do Campo desta terça-feira fica por aqui. Agora você acompanha o Pecuária BR com Renata Ferreira e Jorge Zaidan. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde.